Felipe Luiz toma decisão polêmica antes de decisão da Libertadores e acerta no Flamengo. Muita gente entrou em parafuso quando viu e soube antes, por meio de matérias publicadas no GE, pelo Vene Casagrande, inclusive, de que o Pedro seria reserva na partida contra a LDU. E aconteceu, né? O cobertor é curto e nesse vídeo eu vou explicar para você por que o Pedro foi reserva, de acordo com palavras do próprio Felipe Luiz, e o Arrascaeta titular, e que isso pode mudar na partida contra o Botafogo, no próximo domingo às 6h30 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Fato é que a estratégia se mostrou correta para o jogo contra a LDU. Cada jogo um contexto. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal, caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que falar sobre essa decisão polêmica tomada pelo técnico Felipe Luiz antes da partida contra a LDU pela Libertadores da América, um jogo que era uma verdadeira final de Copa do Mundo para o Flamengo. Afinal de contas, a equipe carioca tinha de vencer o time equatoriano e o fez com louvor, principalmente por um grande primeiro tempo realizado no Maracanã. A questão é, por que Felipe Luiz não colocou Pedro? Ele mesmo respondeu a esta pergunta dizendo que Pedro ainda não está no nível físico dos outros jogadores. Mas tem mais coisa por trás dessa história. E aí a gente fala sobre a tática. Marcação, pressão na saída do adversário tem que ser, para o Felipe Luiz, frenética. Não pode negociar. O Felipe Luiz não negocia isso. E para isso precisa ter os jogadores na ponta dos cascos, o que não necessariamente significa entregar desempenho com a bola, como a gente viu na partida de ontem. Eu vou falar mais sobre isso neste vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. É a bet da Band. Acesse o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado com odds exclusivas para o jogo desta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. E claro que o destaque é a partida de domingo entre Flamengo e Botafogo no Maracanã. Você acessa o site logo na capa. Neste domingo, você vai ter acesso às combinadinhas de BandBet Multiplica. Mas o que é isso? São odds turbinadas e combinadas que eu vou sugerir, melhor dizendo, para você. Você não vai encontrar odds como essas, para essas combinadas, em nenhum lugar no mercado de bets. Então fique ligado com BandBet Multiplica, na BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. É fato que foi uma decisão polêmica do Felipe Luiz, tá? Mas como disse, o cobertura é curto. Se você tem jogadores na ponta dos cascos para fazer a marcação-pressão desde o início, parabéns. Isso é muito raro nos clubes de futebol, principalmente no Brasil, principalmente uma temporada tão desgastante como essa, tá? Então o Flamengo, por meio do técnico Felipe Luiz, teve de fazer uma escolha, uma opção. Vou ter um jogo mais cadenciado, com Arrascaeta e Pedro em campo simultaneamente, ou terei como fazer uma pressão frenética na saída de bola do adversário, que é limitado no caso a LDU, e o Felipe Luiz sabia disso, anulando, por exemplo, os passes dos zagueiros, principalmente do AD, o grandão, cabeludo, jogador haitiano, para o Carlos Grueso, que é um volante, é o melhor jogador do time, que atua na seleção do Equador, inclusive. Então ele tinha de anular essa conexão. Para fazer isso, neste contexto, ele teve de escalar o Bruno Henrique como centroavante, Luiz Araújo do lado direito e pelo lado esquerdo o Michel. Michel fez uma grande partida? É óbvio que não. É um jogador que erra muito as decisões que toma
no campo. A gente já falou amplamente sobre isso aqui no canal. Mas, com o Michael, o Flamengo consegue estabelecer uma pressão maior na saída de bola do adversário, porque ele é um jogador muito físico, embora seja pequenininho, é uma formiguinha, não para nunca, tá? E o Bruno Henrique faz o mesmo papel, exerce esse mesmo papel, jogando mais centralizado. Então, quando você opta por esses jogadores, você tem uma possibilidade maior de retomar a bola no campo do adversário. Repare que no segundo tempo o Pedro tenta fazer isso, mas a bola acaba indo para fora, né? E o Pedro não está em condição, ele foi para o lado direito para tentar fazer a pressão na saída de bola do adversário e acabou não conseguindo roubar a bola. Ele impediu a saída, meteu a bola para fora, tiro de meta, a bola volta para a LDU, que consegue desenvolver uma jogada no processo de saída de bola. Então Pedro, definitivamente nesse momento, não é o cara para fazer isso. Mas por que ele pode entrar em campo na partida do próximo domingo contra o Botafogo? Porque de repente o Felipe Luiz vai ter que poupar o Arrascaeta, né? E aí o Flamengo tem um jogo no meio de semana, na próxima quarta-feira, para fazer uma negociação de elenco, que é a partida contra o Botafogo da Paraíba. Ora, o Flamengo já venceu lá em São Luís por 1-0. Pode entrar com uma equipe reserva, colocando o Juninho em campo de repente, poupando o Pedro mais uma vez. Fato é que o Flamengo vai ter de optar por uma estratégia muito semelhante à do Palmeiras. Por que o Palmeiras está voando nesse início de temporada? Ou de campeonato brasileiro? Porque o Palmeiras vai mexendo nos seus titulares por meio do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras não tem um time titular. O Palmeiras tem várias possibilidades de armar uma equipe titular. Ora jogando com o Paulinho, ora com o Felipe Anderson pelo lado direito, ora com o Alan, né, jogador que atuou, inclusive, desde o início na partida contra o São Paulo Futebol Clube. Já não aconteceu isso no jogo de ontem contra o Bolívar. O Estevão começa uma partida como titular, na outra ele vai para o banco de reservas, o mesmo com o Vitor Roque e Flaco Lopes. Quer dizer, nessa maluquice que é essa temporada do campeonato, temporada 2025, né, com o Super Mundial no meio do ano, não dá para você colocar os jogadores o tempo todo no seu time titular, porque vai estourar. E ninguém quer que um jogador estoure às vésperas do Mundial. Esse é o meu principal receio. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito em relação a essa maldita data FIFA antes do Mundial de Clubes. Afinal de contas, o Flamengo invariavelmente perde jogadores nesse tipo de jogo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Outra decisão acertada do Felipe Luiz, e a gente debateu também o dilema dele amplamente ao longo da semana, foi a escalação do Gerson como meio-campista e abrindo o Luiz Araújo pelo lado direito, porque ele precisava abrir a defesa da LDU, mas isso não foi necessário, porque o Flamengo tomava muito a bola no campo do adversário e dessa forma pegava a defesa do time equatoriano bagunçada. Então não necessariamente teve que fazer muitos ataques posicionais, né? O Flamengo pegava, por vezes, a defesa adversária aberta, não eram contra-ataques, eram jogadas que começavam com roubo de bola no campo do adversário. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.